Gente, é com muita alegria que eu começo esse vídeo para falar sobre questões fundamentais na herbologia. Tem a ver com a coleta, higienização, secagem da planta, embalagem, estocagem. Vem conosco. Pessoal, é fundamental que todos nós venhamos cada vez mais ter ideia de fazer a coleta, porque nós falamos em planta medicinal, mas na realidade nós utilizamos normalmente uma parte da planta. Quer ver? Canela é uma planta medicinal? É uma planta medicinal. Qual é a pergunta? Primeira, qual é a parte da canela que eu vou fazer o chá? A parte da canela são as cascas do caule, não é nem o caule, são as cascas do caule. Goiabeira. Goiabeira é medicinal. Qual é a parte que está na farmacopeia? As folhas. Está na farmacopeia brasileira. Então, tem plantas que nós precisamos coletar as flores, como a camomila, as folhas, como, por exemplo, a goiabeira e o maracujá, né, e tantas outras. Aí tem um detalhe: o maracujá se faz a colheita das flores na época das flores, A mesma coisa o alface. E daí vem aquela questão que as pessoas comentam: eu tomo um chá de alface, não me faz efeito. Por quê? Porque os princípios ativos estão nas folhas em traços, como a gente diz. Então tem que esperar a florada para aquela folha ficar bem amarga, e ela ficando bem amarga, ela vai ter inclusive um sonífero, um relaxante muscular. Então, a época da coleta é muito interessante, além de nós sabermos qual é a parte da planta a ser utilizada. Claro, antes de tudo isso, nós temos que saber qual é a planta real que nós vamos utilizar. Então, nós temos que conhecer muito bem que planta é, né, na realidade, que nós vamos utilizar como medicinal. Canela. Qual canela? Tem a canela de velho, tem a canela de cheiro. Aliás, a canela de cheiro tem duas na farmacopeia. Uma quase não existe no Brasil, porque ela é muito cara. Elas são ricas em cumarinas, as duas canelas de cheiro que estão na farmacopeia brasileira. E elas são ótimas, por exemplo, como digestivo e também para o diabético. Então, sobre coleta, é basicamente isso. Nós temos que saber que planta é, nós temos que saber também qual a parte que nós vamos utilizar como medicinal e ainda precisamos saber qual é o período que nós vamos utilizar. As folhas, em geral, nós vamos colher antes da florada. Tem exceção. Eu citei duas: maracujá e alface, que é durante a floração que nós vamos fazer a colheita dessas folhas, tá? Especificamente dessas duas espécies medicinais que eu falei aqui para vocês. Então, isso é sobre coleta. Depois que eu coletei, o que a gente faz? Nós vamos ter que fazer a higienização daquele material. Então, passar rapidamente por uma água, né? Essa água ela pode ter hipoclorito, por exemplo, mas muito rapidamente, e fazer a limpeza. Podemos utilizar pincel para tirar poeira, né, de alguma parte que esteja debaixo da terra, se for o caso. Então, a gente faz a higienização da planta e podemos deixar secando. A secagem é bem interessante porque faz a planta durar pelo menos sequinha ali 1 ano, 2 anos, né, se bem conservada. Então, o terceiro processo é nós secarmos a planta, que vai reduzir o material e vai tirar a água, estabilizar esse material químico que nós tanto precisamos, e além de reduzir o volume e estabilizar o material, se estabiliza o material através das enzimas, que já não tem mais água, então elas param de trabalhar, por exemplo, nós podemos contar com aquele material ali
no nosso armário, na nossa gaveta, por 1, 2 anos. Imagina só. Desde que a gente faça uma ótima embalagem protegida da luz e também em lugar seco, que não em temperatura ambiente, pode ser, claro, mas não assim temperaturas elevadas, a 40 graus, e deixar ali, que também não faz bem, né? Agora estou falando da estocagem já. Então, eu embalo dando o nome da planta, pelo menos, e o dia que eu coloquei ali. Pode ser num vidro âmbar, por exemplo, ou mesmo enrolar esse vidro com papel para proteger da luz. Tá? Então, falei da coleta, da higienização, da secagem, da embalagem e da estocagem. Depois de 2 anos, a maior parte do material já não serve mais. Não serve mais como um chá medicinal. Né? Então, vai servir como um suco, alguma coisa assim, como recreativo. Ponto final. Tá? Mas durante esse tempo de 1 ou 2 anos, nós podemos, então, fazer os nossos macerados, a nossa infusão, a nossa decocção. Todo esse material que eu venho falando aqui, nós temos vários vídeos no nosso canal. Um que eu não falei aqui é sobre o cultivo. Né? Como que eu vou cultivar plantas medicinais? Vou deixar aqui o nosso videozinho muito bom sobre cultivo de plantas medicinais. Também vou deixar aqui o nosso vídeo sobre canela. Vocês vão se surpreender com esse vídeo, onde nós abordamos várias questões dessa planta medicinal que se encontra já há muito, muito tempo na nossa farmacopeia brasileira. Para mim é sempre um privilégio, né, e um grande prazer, além de ser um privilégio, um grande prazer eu estar aqui com vocês, falando, né, nas suas casas, no seu ouvido, sobre um assunto que eu gosto muito, plantas medicinais. Vem conosco.